Meu pai, aos 16 anos, ele foi para os Estados Unidos. Pôs na cabeça que tinha que ir para lá e deu certo, acabou legalizando a viagem e foi para lá. Ficou lá 6 anos. 6 anos, foi muito bem sucedido, como até hoje as pessoas vão para lá e dão certo. Na época não era diferente. Mas aí, quando completaram os 6 anos, ele resolveu passear aqui para o Brasil, fazer um passeio para a terra natal, né? Com o intuito de vir aqui, rever a família e, de repente, voltar para os Estados Unidos. Mas ele não conseguiu voltar mais. Mas ele adquiriu muita experiência nos Estados Unidos. Então, ele já tido experiência de uma rede de moinhos lá no sul. E quando ele chegou aqui, ele montou uma serraria. Ele foi o primeiro a montar uma serraria, o primeiro a montar uma máquina de arroz. Era a primeira energia elétrica, assim, que fosse feita uma represa, que fosse tocado com uma força d'água, né? Vamos dizer assim. Foi meu pai que fez aqui do sítio, que é o sítio que pertence à família até hoje. Lá na famosa Baixada dos Polacos, que meu pai não gostava nem um pouquinho que chamasse ele de polaco. Tá? E tinha aqui uns nordestinos que falavam: ô, seu polaco, tudo bem? Aí ele falava: escuta, eu tenho um nome, seu polaco não existe, tipo assim. Mas isso é uma outra história. Aí então ele montou essa máquina de arroz, a energia, a primeira marcenaria, a primeira carpintaria, tudo meu pai que fez. Então a gente foi crescendo nessa época. Nessa época fomos crescendo. Nós éramos os únicos, a nossa família, que tinha um veículo motorizado, que não existia um veículo motorizado, que era tudo lombo de burro mesmo na época. Nem carroça dessas carroças não existia, quanto mais veículo. Então, ele tinha 2 caminhões, que pertencia à serraria, e um caminhão de carregar mercadoria, tinha carroceria e tal. E com mais um tempo ele tinha também um veículo que era um Ford 1928, que era o famoso pé de bode. E era praticamente um dos primeiros táxis que fazia o serviço de táxi aqui na região. Nesse meio de tempo, esse caminhão Chevrolet 48, ele fazia linha como se fosse de ônibus daqui para Fontoura. Fontoura existia na época, né? Hoje nem existe mais. Porque era uma cidade que estava despontando para acontecer e ela foi até uma certa altura e depois ela foi praticamente ou totalmente desativada. E na época tinha os passageiros que não tinham como se locomover para vir para a cidade, para vir fazer as compras, para Goiânia. Então, meu pai colocou esse caminhão de ida e volta todos os dias para transportar esses passageiros. E eu tinha nessa época já meus 10 anos de idade, eu era o cobrador. Eu fazia a cobrança dos passageiros em cima da carroceria. Dava troco errado, às vezes não me acertava no troco, mas o mais acertava do que errava. Isso perdurou até chegarem os ônibus para cá, porque depois a cidade foi crescendo e foi acontecendo. Aí os ônibus começaram a chegar e, logicamente, ele tinha que parar de fazer esse tipo de trabalho. E teve também uma fase que meu pai instalou uma sorveteria lá em Quarto Centenário, um moinho de trigo lá em Quarto Centenário, uma outra máquina de arroz lá em Quarto Centenário também. Foi uma temporada que, quando o Quarto Centenário realmente estava acontecendo, com a população chegando e a cidade começou a acontecer, porque um pouco antes a cidade nem existia. E nós crescemos junto com o Quarto Centenário, junto com Goiôerê. A nossa família também foi a primeira a possuir uma debulhadeira de milho. Na época não existia essas coletadeiras. Aí toda essa região aqui do Vale do Piquiri tinha o plantio de milho. E essa época já tinha sido aberto. Toda a mata já tinha sido derrubada, plantado café. Mas teve muitas geadas, então no lugar do café o pessoal começou a plantar milho. Então foi meu pai adquiriu uma debulhadeira de milho que debulhava 1.000 sacas de milho, 1.200 sacas de milho dia. E isso era muito rentável para nós, para a família, para o meu irmão, que era o maquinista, vamos dizer assim. Isso aconteceu no início dos anos 60. Bem, o fato da gente estar nesse ramo de debulhar milho, é o que a gente fazia na época, durante a safra,
a gente ficou muito conhecido dos compradores que vinham de vários estados. E o milho estava naquele preço durante a safra, até hoje é desse jeito. Durante a safra o preço cai lá embaixo. E quando muitos deles estavam esperando o preço, então já tinha passado 4, 5 meses e o preço já tinha melhorado, estava melhorando. E chega um determinado caminhoneiro, comprador, do estado de São Paulo, e veio e perguntou para mim se eu sabia de alguém que tinha um lote de milho para vender. Daí eu falei para ele, olha, eu sei de um aqui, mas não tenho certeza se ele ainda tem um milho. Daí ele falou para mim o seguinte, bom, dá para você perguntar, dar um pulo lá na fazenda, vê com ele lá se ele vende o milho, o meu preço é 1.200, mas na época da safra o milho estava 400. Então tinha triplicado o preço. O caminhoneiro veio com o triplo do valor do que era na safra. Aí ele falou, é o seguinte, você vai lá ver com o proprietário lá do milho, se ele vende, eu compro todo o milho dele. Eu cheguei, peguei aquele pé de bode 1928 que a gente tinha, que era o nosso automóvel, e fui na fazenda e cheguei e perguntei, ô Chicão, e daí, você já vendeu o teu milho? Ele falou, olha, não vendi, mas eu não vendo por menos de 850. E ele tinha falado para mim que ele pagaria 1.200. E ele falou, olha, eu não vendo por menos de 850. Eu falei, mas não tem um quebra aí? Olha, o mínimo mesmo é 800. Eu falei, bom, aí eu já levo 400 no negócio. Aí eu falei, então fechado o negócio. O caminhoneiro tá lá na cidade e ele falou que compra todo o meu milho. Então, fechado. Corri para cá, para a cidade, né? E falei, caminhoneiro, ó, é o seguinte, ele vende o milho, sim. Aí como é que você acertou com ele? Ele falou, ele faz 800, né? Ele falou, então tá bom, eu pago os 800 para ele e pago 400 para você. Quer dizer, eu tive lucro de, vamos dizer, 33, alguma coisa por cento nesse negócio. Mas tá, mas daí nós fomos lá debulhar o milho dele, nós ficamos 2 semanas debulhando o milho. 1.000 sacos por dia, 2 semanas praticamente. Porque aí todos os vizinhos resolveram vender o milho também. Então eu, numa pancada só, consegui comprar praticamente uma casa, um carro de comissão de negócio na época. Isso aí é tudo fruto da época que a gente trabalhou com esse ramo de debulhar milho.